Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer no peito, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhares de crianças estão tendo seus cérebros literalmente destruídos por um erro que seus pais cometem todos os dias sem nem perceber. E o pior de tudo é que você pode estar cometendo esse mesmo erro com seus filhos ou netos neste instante, achando que está fazendo o melhor para eles. Eu sei que isso soa assustador e deveria mesmo, porque estamos falando do órgão mais importante do corpo humano, estamos falando do futuro emocional, cognitivo e social de uma geração inteira. Como psiquiatra e psicoterapeuta, eu atendo no meu consultório diariamente adultos completamente quebrados com ansiedade, depressão, incapacidade de se relacionar. E sabe o que eu descobri na maioria esmagadora dos casos? Que tudo começou na infância, nos primeiros anos de vida, com esse erro específico que vou te revelar hoje. Deixa eu te contar uma cena que acontece em milhões de lares brasileiros todos os dias. É sábado de manhã. A mãe está exausta depois de uma semana intensa de trabalho, a casa está uma bagunça, tem roupa para lavar, comida para fazer, e o filho de 3 anos está ali, puxando a saia dela, querendo atenção, querendo brincar, querendo conversar. A mãe olha para aquela criança e pensa: eu preciso de 1 minuto de paz, só 1 minuto. Então ela pega o tablet, coloca um desenho animado e pronto, a criança fica hipnotizada, quietinha, e ela finalmente consegue respirar. Parece inofensivo, não é? Parece até uma solução inteligente. Afinal, a criança está assistindo a um conteúdo educativo, está aprendendo cores, números, músicas. O que poderia haver de errado nisso? Ou então pensa naquela outra cena. O pai chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, o filho corre para abraçá-lo, quer contar sobre o dia, quer mostrar o desenho que fez, mas o pai está mentalmente esgotado. Pega o celular e começa a rolar o feed das redes sociais enquanto a criança fala, fazendo aquele automático, sem realmente estar presente. A criança percebe, claro que percebe, mas aprende rapidamente que não adianta insistir, que aquela caixinha na mão do pai é mais interessante do que ela. Agora eu quero que você pare e pense comigo, porque o que vou te falar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga a criação dos seus filhos. Se você não prestar atenção no que vou te revelar nos próximos minutos, se você continuar cometendo esse erro que a maioria dos pais comete, seus filhos vão pagar um preço altíssimo quando adultos. Eles vão desenvolver dificuldades emocionais severas, vão ter problemas para criar vínculos afetivos saudáveis, vão sofrer com ansiedade crônica, depressão e podem até te culpar no futuro por não ter dado eles o que mais precisavam. E sabe o que é pior? Você nem vai entender direito o que fez de errado, porque esse erro é silencioso, é sutil, mas é devastador. Estou falando de algo que acontece nas primeiras interações entre pais e filhos, algo que moldará para sempre a arquitetura cerebral dessas crianças. O cérebro de uma criança, nos primeiros anos de vida, está em um processo de desenvolvimento absolutamente crítico. Cada interação, cada palavra, cada olhar, cada toque está literalmente construindo conexões neurais que determinarão como essa criança vai processar emoções, como vai se relacionar com outras pessoas, como vai lidar com frustrações e desafios pelo resto da vida. E quando eu digo literalmente, não estou usando uma figura de linguagem, estou falando de neurociência pura. As sinapses estão se formando a uma velocidade assombrosa, cerca de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo nos primeiros anos. É nesse período que se forma a base de tudo, a fundação sobre a qual toda a personalidade e capacidade emocional será construída.
E o que esse erro faz? Ele interrompe esse processo. Ele priva o cérebro da criança do estímulo mais importante que existe, a interação humana genuína, o olho no olho, a presença real e atenta dos pais. Você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho 1000 responsabilidades, eu não posso estar disponível 100% do tempo para meu filho. E eu entendo, eu realmente entendo. Não estou aqui para te culpar, estou aqui para te alertar. Porque o problema não é você trabalhar, não é você ter outras responsabilidades. O problema é o que você faz nos momentos em que está com seu filho. O problema é a qualidade da presença, não necessariamente a quantidade. Mas deixa eu te contar o que acontece quando uma criança é sistematicamente ignorada, quando ela é constantemente substituída por telas, quando os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. O cérebro dessa criança interpreta isso como rejeição, como abandono, e ativa mecanismos de estresse que liberam cortisol, o hormônio do estresse crônico. E o cortisol em excesso é tóxico para o cérebro em desenvolvimento. Ele literalmente danifica áreas fundamentais como o hipocampo, responsável pela memória e aprendizado, e o córtex pré-frontal, responsável pelo controle emocional e tomada de decisões. Agora me diz uma coisa, e quero que você seja muito honesta comigo e consigo mesma. Quantas vezes por dia você realmente desliga o celular, desliga a televisão e olha nos olhos do seu filho com atenção plena? Quantas vezes você se senta no chão para brincar de verdade, sem estar pensando na lista de tarefas que precisa fazer? Quantas vezes você realmente escuta o que seu filho está tentando te dizer? Mesmo que pareça bobagem, mesmo que seja sobre um brinquedo ou um desenho animado. Se você está se sentindo desconfortável com essas perguntas, ótimo, porque esse desconforto significa que você está começando a entender a gravidade do que estou te falando. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que vão te ajudar a criar filhos emocionalmente saudáveis, e você não vai querer perder nenhum vídeo. Clica ali no botão de inscrever-se, ativa o sininho e deixa um comentário me contando qual é o seu maior desafio na criação dos seus filhos, porque eu leio todos os comentários e eles me ajudam a entender o que você precisa ouvir. Vamos aprofundar um pouco mais nesse erro devastador, porque eu preciso que você entenda não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo e quais são as consequências reais e concretas. Nos meus anos de consultório, eu atendi centenas de adultos que vieram até mim com queixas de vazio existencial, de incapacidade de sentir prazer, de relacionamentos superficiais e destrutivos. Quando a gente vai investigar a história de vida dessas pessoas, sabe o que aparece? Uma infância onde os pais estavam presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Pais que proviam tudo materialmente, que pagavam as melhores escolas, que davam os melhores brinquedos, mas que não davam o mais importante: presença, atenção, conexão genuína. E essas crianças cresceram sentindo um vazio que nenhum objeto material consegue preencher, porque o cérebro humano não foi programado para se desenvolver através de coisas. Ele foi programado para se desenvolver através de relações. Tem uma pesquisa que me impactou profundamente e que eu preciso compartilhar com você. Cientistas da Universidade de Harvard fizeram um estudo longitudinal, ou seja, acompanharam pessoas por décadas e descobriram que o maior preditor de felicidade e saúde mental na vida adulta não é dinheiro, não é sucesso profissional, não é beleza física. Sabe o que é? A qualidade das relações que essa pessoa teve na infância, especialmente com os pais,
Crianças que tiveram pais emocionalmente disponíveis, que se sentiam vistas, ouvidas e valorizadas, tornaram-se adultos com maior capacidade de resiliência, com relacionamentos mais satisfatórios, com menos problemas de saúde mental. Enquanto isso, crianças que cresceram com pais ausentes emocionalmente, mesmo que presentes fisicamente, desenvolveram uma série de problemas que as acompanharam pela vida inteira. Agora você pode estar se perguntando, mas Ana Beatriz, o que exatamente você quer dizer com presença emocional? Deixa eu te explicar de uma forma bem prática. Presença emocional significa que quando você está com o seu filho, você está realmente ali com todos os seus sentidos voltados para ele. Significa que você não está com metade da cabeça no trabalho, não está checando mensagens no celular a cada 2 minutos, não está assistindo televisão enquanto ele tenta conversar com você. Significa que você olha nos olhos dele, que você se abaixa na altura dele, que você toca nele, que você demonstra através de palavras e gestos que ele é importante, que o que ele sente importa, que ele é visto e valorizado. Parece simples, mas é algo que está se tornando cada vez mais raro na nossa sociedade hiperconectada e, ao mesmo tempo, profundamente desconecta. E aqui está o grande perigo que eu preciso te alertar, porque isso vai além de apenas criar adultos infelizes. Estamos falando de consequências neurobiológicas permanentes. Quando uma criança não recebe atenção e o afeto que precisa nos primeiros anos de vida, quando ela é constantemente ignorada ou substituída por telas, o cérebro dela não desenvolve adequadamente as áreas responsáveis pela regulação emocional. Isso significa que essa criança vai se tornar um adulto com dificuldade enorme para lidar com frustrações, com raiva, com tristeza, com ansiedade. Ela vai buscar formas disfuncionais de regular essas emoções, seja através de vícios, seja através de relacionamentos tóxicos, seja através de comportamentos autodestrutivos. E aí você vai olhar para esse adulto de 30, 40 anos e pensar: o que deu errado? Eu dei tudo para ele quando era criança, mas você não deu o que ele mais precisava, você não deu você mesma, você não deu sua presença. Deixa eu te contar a história de uma paciente minha. Vou chamá-la de Fernanda para preservar sua identidade. Fernanda veio ao meu consultório aos 35 anos com um quadro severo de ansiedade e depressão. Ela tinha um bom emprego, era casada, tinha 2 filhos, mas sentia um vazio constante, uma sensação de que nada fazia sentido, de que ela estava apenas cumprindo protocolos da vida sem realmente viver. Quando começamos a investigar sua história, Fernanda me contou que teve uma infância materialmente confortável. Os pais tinham uma empresa bem-sucedida, ela estudou nas melhores escolas, nunca faltou nada. Mas quando pedi para ela me descrever memórias afetivas com os pais, ela ficou em silêncio. Não conseguia lembrar de momentos de conexão genuína, de conversas profundas, de brincadeiras compartilhadas. O que ela lembrava era de estar sozinha, no quarto com seus brinquedos enquanto os pais trabalhavam, de jantar em silêncio com a televisão ligada, de ouvir "agora não, estou ocupado", sempre que tentava chamar atenção. O cérebro de Fernanda aprendeu desde cedo que suas necessidades emocionais não eram importantes, que ela deveria se virar sozinha, que não podia contar com ninguém. E isso moldou toda a sua vida adulta. Ela tinha dificuldade enorme de pedir ajuda, de se abrir emocionalmente, de confiar nas pessoas. Vivia em um estado constante de alerta e ansiedade, porque seu sistema nervoso foi programado para interpretar o mundo como um lugar hostil e solitário.
E sabe o mais triste? Quando conversamos sobre isso, Fernanda me disse que estava começando a repetir o mesmo padrão com os próprios filhos. Ela trabalhava o dia inteiro, chegava em casa exausta e colocava as crianças na frente da televisão ou do tablet para ter um momento de paz. Ela estava perpetuando o ciclo, estava cometendo o mesmo erro que havia destruído sua própria infância. Mas aqui está a boa notícia, e eu preciso que você preste muita atenção agora, porque é aqui que as coisas começam a mudar. Não é tarde demais. Se você reconheceu esse padrão na sua vida, se você percebeu que tem cometido esse erro, você pode mudar a partir de hoje. O cérebro humano tem uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade, que significa que ele pode se reorganizar, criar novas conexões, curar feridas antigas. Quanto mais cedo você começar a mudar, melhor. Mas mesmo que seus filhos já sejam maiores, ainda há muito que você pode fazer. E se você está pensando, mas como eu faço isso na prática, Ana Beatriz? Como eu mudo esse padrão com todas as demandas que tenho na vida? Calma, porque eu vou te dar ferramentas concretas e práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Você sabia que bastam 15 minutos de atenção plena, de presença genuína por dia para fazer uma diferença enorme no desenvolvimento cerebral de uma criança? 15 minutos onde você está completamente disponível, sem distrações, focada apenas nela, parece pouco, mas é muito mais poderoso do que horas de presença física sem conexão emocional. Esses 15 minutos vão ativar no cérebro da criança a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo e do amor, que promove sensação de segurança, que reduz o cortisol e que fortalece as conexões neurais nas áreas responsáveis pela empatia e pela regulação emocional. Esses 15 minutos diários são um investimento no futuro emocional do seu filho que vale mais do que qualquer plano de previdência ou poupança que você possa fazer para ele. Mas atenção, não são 15 minutos de qualquer jeito, não adianta você sentar do lado do seu filho enquanto ele assiste televisão e chamar isso de tempo de qualidade. Não adianta você estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente, pensando na reunião de amanhã ou na conta que precisa pagar. Tem que ser um tempo onde você está realmente ali, onde você se permite ser criança de novo, onde você entra no mundo dele, brinca do jeito que ele quer brincar, ouve o que ele quer contar sem interromper, sem corrigir, sem dar lição de moral. É um tempo sagrado, um tempo que não pode ser invadido por celular, por televisão, por nada. E eu te garanto, quando você começar a fazer isso de verdade, você vai perceber uma mudança não apenas no seu filho, mas em você mesma. Você vai se reconectar com uma parte sua que talvez esteja adormecida, você vai lembrar do que realmente importa na vida. Tem uma coisa que eu sempre falo para os pais no meu consultório e que eu quero falar para você agora: seus filhos não vão lembrar da casa que você tinha, do carro que você dirigia, das roupas de marca que você comprou para eles. Eles vão lembrar de como você os fez sentir. Vão lembrar se sentiram amados, se sentiram importantes, se sentiram vistos. E isso não se compra. Isso não se delega, isso só você pode dar. Nenhuma babá, nenhuma escola, nenhum curso extracurricular vai substituir a presença emocional dos pais. E quando eu falo presença emocional, não estou falando de perfeição. Não estou dizendo que você precisa ser uma mãe ou um pai perfeito, que nunca erra, que está sempre de bom humor, que nunca perde a paciência. Isso não existe e seria até prejudicial para a criança, porque ela precisa aprender que as pessoas têm limites, que têm emoções difíceis, que erram e pedem desculpas. Estou falando de estar presente, de ser real, de ser humano. Agora eu quero que você entenda uma coisa que muitos pais não percebem. Quando você substitui sua presença por telas, quando você entrega um tablet para seu filho ficar quieto,
você está ensinando para o cérebro dele que emoções desconfortáveis precisam ser imediatamente anestesiadas, que tédio é algo insuportável que precisa ser eliminado, que ele não é capaz de se autorregular. E isso é gravíssimo, porque a capacidade de tolerar frustração, de lidar com tédio, de se acalmar sozinho, são habilidades fundamentais para a vida adulta. Crianças que crescem sendo constantemente entretidas por telas tornam-se adultos que não sabem ficar sozinhos com seus próprios pensamentos, que precisam de estímulos externos constantes, que desenvolvem dependências de redes sociais, de jogos, de qualquer coisa que anestese o vazio interno que sentem. E olha, eu não estou dizendo que tecnologia é demônio, que você tem que jogar fora todos os eletrônicos da sua casa e viver como se estivéssemos no século XIX. Não é isso. A tecnologia pode ser uma ferramenta maravilhosa quando usada de forma consciente e equilibrada. O problema é quando ela substitui a interação humana, quando ela se torna a principal forma de entretenimento e regulação emocional da criança. O problema é quando você percebe que seu filho passa mais tempo olhando para uma tela do que olhando nos seus olhos. O problema é quando a primeira coisa que você faz ao acordar é checar o celular e seu filho aprende que aquele aparelho é mais importante do que ele. Tem um dado que me assusta profundamente que eu preciso compartilhar com você. Estudos recentes mostram que crianças que passam mais de 2 horas por dia em frente a telas têm desenvolvimento cognitivo e emocional significativamente inferior ao de crianças que têm acesso limitado a telas. Estamos falando de diferenças mensuráveis no córtex cerebral, de atrasos na linguagem, de dificuldades de atenção e concentração, e não estou falando apenas de conteúdo inadequado, estou falando de qualquer tipo de tela, mesmo os tais conteúdos educativos, porque o problema não é apenas o que a criança está vendo, é o que ela está deixando de fazer enquanto está grudada naquela tela. Ela está deixando de brincar, de explorar o ambiente, de interagir com outras pessoas, de usar a imaginação. E todas essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento cerebral saudável. Você já parou para pensar que a geração atual de crianças é a primeira na história da humanidade que está crescendo com acesso ilimitado a telas desde os primeiros anos de vida? Nós não sabemos ainda quais serão as consequências a longo prazo disso, mas os primeiros sinais não são nada animadores. Estamos vendo um aumento alarmante de problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. Taxas de ansiedade e depressão que nunca foram vistas antes nessa faixa etária, dificuldades de socialização, e quando a gente investiga as causas, sempre encontramos 2 fatores principais: excesso de telas e falta de presença parental genuína. Os 2 andam juntos, porque muitas vezes os pais usam as telas justamente para compensar a falta de disponibilidade emocional. Agora me escuta bem, porque eu vou te falar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário. Se você continuar no caminho que está, se você não fizer mudanças concretas na forma como se relaciona com seus filhos, você vai olhar para trás daqui a 10, 15 anos e vai se arrepender amargamente. Você vai ver seu filho adolescente trancado no quarto, incapaz de conversar com você, viciado em jogos ou redes sociais, sofrendo com ansiedade ou depressão, e vai se perguntar: onde foi que eu errei? E a resposta vai ser dolorosa. Você errou quando achou que dar coisas era o mesmo que dar amor, quando achou que estar fisicamente presente era o suficiente, quando terceirizou a função de criar vínculo emocional para aparelhos eletrônicos. E o pior é que nesse ponto pode ser muito mais difícil reverter o quadro, porque os padrões neurais já estarão estabelecidos, porque a confiança já terá sido quebrada, porque seu filho terá aprendido a não contar com você emocionalmente. Eu sei que isso soa duro, eu sei que pode estar doendo ouvir,
mas é porque eu me importo. É porque eu vejo todos os dias no meu consultório o resultado desse erro e meu coração se parte cada vez que um adulto senta na minha frente e chora dizendo que sente que os pais nunca realmente o amaram, nunca realmente o viram. E quando a gente conversa com esses pais, eles ficam chocados, porque na cabeça deles fizeram tudo certo, deram tudo o que podiam, trabalharam duro para garantir conforto material, mas esqueceram do essencial. Esqueceram que criança não precisa de coisas, precisa de presença. Esqueceram que o cérebro em desenvolvimento precisa de interação humana genuína para se formar adequadamente. Respira fundo comigo agora, porque depois de toda essa realidade pesada que eu coloquei na sua frente, eu vou te dar a luz no fim do túnel. Eu vou te dar as ferramentas práticas e concretas para você reverter esse quadro, para você começar hoje mesmo a construir uma relação saudável com seus filhos, para você garantir que o cérebro deles se desenvolva da forma mais plena possível. E não são coisas complicadas, não são técnicas mirabolantes que exigem formação em psicologia. São atitudes simples, mas que precisam ser feitas com consistência e com intenção genuína. São mudanças que vão transformar não apenas a vida dos seus filhos, mas a sua própria vida também. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é inegociável, é estabelecer momentos sagrados de conexão diária com o seu filho. Eu já falei dos 15 minutos, mas agora vou te explicar exatamente como fazer isso. Escolhe um horário do dia que funcione para vocês. Pode ser de manhã antes da escola, pode ser à noite antes de dormir, pode ser na hora do lanche da tarde. O importante é que seja um horário que você consiga cumprir todos os dias, porque consistência é fundamental para o cérebro da criança. Ele precisa saber que pode contar com aquele momento, que aquilo é uma certeza na vida dele. Nesses 15 minutos, você desliga completamente o celular. Não deixa no silencioso, desliga mesmo ou deixa em outro cômodo. Desliga a televisão, o computador, qualquer fonte de distração e você se dedica inteiramente ao seu filho. O que fazer nesses 15 minutos? Deixa ele escolher. Pode ser brincar com o brinquedo favorito dele. Pode ser ler um livro juntos. Pode ser simplesmente conversar sobre o dia dele. Pode ser fazer um desenho. Pode ser dançar. Pode ser cozinhar algo simples juntos. O conteúdo importa menos do que a qualidade da presença. O que o cérebro do seu filho vai registrar não é exatamente a atividade que vocês fizeram, mas sim a sensação de ser visto, de ser importante, de ter atenção plena da mãe ou do pai. E durante esses 15 minutos, você pratica a escuta ativa. Isso significa que quando ele fala, você realmente escuta, você não fica pensando no que vai responder, você não fica dando conselhos não solicitados, você apenas escuta com o coração aberto, você faz perguntas genuínas, demonstra interesse real pelo mundo dele e você toca nele porque o toque é fundamental para o desenvolvimento cerebral. Pode ser um abraço, pode ser fazer carinho no cabelo, pode ser segurar a mão. O toque libera ocitocina tanto em você quanto nele, fortalecendo o vínculo entre vocês. A segunda ferramenta poderosa que eu quero te dar é sobre como lidar com as emoções do seu filho. Muitos pais, quando a criança está chorando, frustrada, com raiva, fazem uma de duas coisas igualmente prejudiciais. Ou tentam calar a emoção rapidamente, oferecendo algo, geralmente uma tela, para distrair a criança, ou minimizam a emoção dizendo coisas como: não é nada, você está exagerando, para de chorar por bobagem. Ambas as atitudes ensinam para o cérebro da criança que suas emoções não são válidas, que ela precisa reprimi-las, que não pode contar com os pais para ajudá-la a processar o que está sentindo. E isso é devastador para o desenvolvimento emocional. O que você deveria fazer?
Validar a emoção quando seu filho está chorando porque o brinquedo quebrou, em vez de dizer para de chorar, é só um brinquedo, você se abaixa na altura dele, olha nos olhos e diz: eu vejo que você está muito triste porque seu brinquedo quebrou. É muito chato mesmo quando algo que a gente gosta quebra. Vem aqui, me conta o que você está sentindo. Você nomeia a emoção, você valida o sentimento, você oferece presença, você não precisa resolver o problema imediatamente, você não precisa sair correndo para comprar um brinquedo novo. A criança precisa aprender que emoções desconfortáveis fazem parte da vida e que ela é capaz de atravessá-las, especialmente quando tem alguém ao lado oferecendo suporte emocional. Isso é educação emocional. E é uma das coisas mais importantes que você pode ensinar para seu filho. Quando você o ajuda a nomear o que está sentindo, quando você oferece presença durante momentos difíceis, você está literalmente construindo as conexões neurais que vão permitir que ele, quando adulto, seja capaz de reconhecer suas próprias emoções, de regulá-las de forma saudável, de pedir ajuda quando precisar, de ter relacionamentos emocionalmente maduros. Por outro lado, quando você ignora, minimiza ou tenta calar as emoções dele, você está ensinando que emoções são perigosas, que precisam ser reprimidas, e isso vai gerar um adulto com sérios problemas de saúde mental. A terceira ferramenta essencial é sobre limites. Muitos pais confundem presença emocional com permissividade. Acham que ser um pai presente significa deixar a criança fazer o que quiser, nunca frustrar, nunca dizer não. Isso é um erro gravíssimo. Criança precisa de limites claros e consistentes, tanto quanto precisa de afeto. Na verdade, limite é uma forma de afeto, porque demonstra que você se importa o suficiente para ensinar o que é certo e errado, para preparar seu filho para viver em sociedade e para protegê-lo de perigos. O problema é como esses limites são estabelecidos. Limite não é grito, não é violência física ou emocional, não é humilhação. Limite é você, com calma e firmeza, explicar as regras e as consequências. Por exemplo, se seu filho está batendo no irmão, você não grita para de bater, menino mal educado, você não dá uma palmada nele dizendo que bater é errado, porque isso é contraditório e confunde o cérebro da criança. Você se abaixa na altura dele, segura as mãozinhas dele com firmeza, mas sem machucar, olha nos olhos e diz com voz calma, mas séria: eu não vou deixar você bater no seu irmão. Bater machuca e não é permitido. Se você tá bravo, você pode usar palavras para dizer o que está sentindo. E se ele continuar, você remove ele da situação, mas sempre explicando, sempre oferecendo alternativas. O cérebro da criança precisa entender que existem regras, que existem consequências, mas que mesmo quando ela erra, mesmo quando ultrapassa limites, o amor dos pais continua inabalável. Isso se chama amor incondicional e é a base de uma autoestima saudável. A criança precisa saber que ela pode errar, que pode fazer besteira, que pode ter comportamentos inadequados, mas que isso não muda o amor que você sente por ela. Você desaprovar o comportamento, não a pessoa. Você diz: o que você fez não foi legal, e não, você é uma criança má. Parece detalhe, mas para o cérebro em desenvolvimento faz toda a diferença. Agora vamos falar sobre um tema que incomoda muita gente, mas que é absolutamente crucial: o uso de telas. Eu já falei sobre os malefícios do excesso de telas, mas agora eu vou te dar orientações práticas de como lidar com isso na sua casa. Primeiro, estabeleça regras claras sobre quando e quanto tempo de tela é permitido. A Academia Americana de Pediatria recomenda 0 tela para crianças menores de 2 anos. No máximo 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos e no máximo 2 horas por dia para crianças maiores. E estou falando de todo tipo de tela.
televisão, tablet, celular, videogame. Sei que isso parece impossível na nossa realidade atual, mas é o ideal para um desenvolvimento cerebral saudável. Segundo, e isso é fundamental, você precisa dar o exemplo. Não adianta você estabelecer regras de tela para seu filho se você passa o dia inteiro grudada no celular. Criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Se ela vê você checando o celular compulsivamente, ela vai entender que aquilo é o comportamento normal e desejável. Então estabeleça regras para você também. Nada de celular na mesa durante as refeições, nada de celular na hora de brincar com as crianças, nada de celular no quarto antes de dormir. Crie zonas livres de tecnologia na sua casa, momentos sagrados onde toda a família está desconectada dos aparelhos e conectada uns com os outros. Terceiro, quando você permitir o uso de telas, seja intencional sobre o conteúdo. Não é qualquer coisa que serve. Escolha programas educativos adequados para a idade e, sempre que possível, assista junto com seu filho. Transforme aquilo em um momento de conexão, não de isolamento. Comente sobre o que estão vendo, faça perguntas, relacione com a vida real. Assim, você minimiza os danos e ainda aproveita para ensinar e criar vínculo. Tem uma coisa que eu percebo muito nos pais que atendo, uma culpa enorme, uma sensação de que já erraram tanto que não tem mais jeito, que o estrago já está feito. E eu preciso te dizer com toda clareza, isso não é verdade. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. O cérebro humano é incrivelmente resiliente e plástico. Claro que quanto mais cedo você começar a fazer diferente, melhor, mas nunca é tarde demais. Eu já vi transformações incríveis em famílias onde os pais decidiram mudar, onde eles reconheceram os erros, pediram desculpas para os filhos e começaram a fazer diferente. E sabe o que acontece? As crianças respondem, o vínculo se fortalece, os problemas comportamentais diminuem, a saúde emocional melhora. Então, se você está se sentindo culpada agora, se está pensando em todos os erros que cometeu, respira fundo e transforma essa culpa em ação. Culpa paralisada não serve para nada, mas culpa que te move para a mudança é poderosa. Hoje, quando você terminar de assistir este vídeo, você vai fazer diferente. Você vai desligar o celular e vai passar 15 minutos de atenção plena com seu filho. Você vai olhar nos olhos dele e vai dizer: eu te amo, você é muito importante para mim e eu quero estar mais presente na sua vida. E vai fazer disso um hábito diário, não negociável, tão importante quanto escovar os dentes ou tomar banho. Deixa eu te contar outra história, dessa vez com um final feliz, para você ver na prática como essas mudanças funcionam. Tive uma paciente, vou chamá-la de Márcia, que veio ao consultório desesperada porque o filho de 8 anos estava com problemas sérios de comportamento na escola, agressividade, dificuldade de concentração, notas baixas. A escola estava ameaçando expulsá-lo. Quando comecei a investigar a dinâmica familiar, descobri que Márcia era uma executiva bem-sucedida, viajava muito a trabalho e quando estava em casa estava sempre conectada ao trabalho através do celular. O filho passava a maior parte do tempo com a babá ou na frente da televisão. Márcia achava que estava fazendo melhor, trabalhando duro para dar uma vida confortável para o filho, mas não percebia que ele estava morrendo de fome emocional. Quando expliquei para ela o que estava acontecendo, quando mostrei que o comportamento do filho era um pedido desesperado de atenção, ela ficou arrasada, mas decidiu mudar. Começou a estabelecer limites no trabalho, a não levar demandas profissionais para casa, a desligar o celular durante certos períodos, estabeleceu uma rotina de conexão diária com o filho. Todas as noites, depois do jantar, eles passavam meia hora juntos, sem telas, fazendo algo que o menino escolhesse. No começo, ele estava desconfiado,
testando para ver se a mãe ia realmente cumprir ou se era mais uma promessa vazia. Mas ela foi consistente e em poucas semanas começaram a haver mudanças impressionantes. O menino foi ficando mais calmo, mais cooperativo. Os problemas de comportamento na escola diminuíram drasticamente. E sabe o que ele disse para a mãe depois de um mês? Mãe, eu gosto mais de você agora. Quando ela me contou isso no consultório, ela chorou porque percebeu o quanto havia estado ausente, o quanto o filho havia sofrido com isso. Mas também percebeu o poder que tinha em suas mãos, o poder de transformar a vida dele através de algo tão simples quanto presença genuína. Hoje, 2 anos depois, aquele menino está irreconhecível. Vai bem na escola, tem amigos, é afetuoso, consegue expressar suas emoções de forma saudável. E tudo isso porque a mãe decidiu mudar, porque ela entendeu que sucesso profissional não significa nada se você perde seu filho no processo. Agora eu quero falar sobre algo que muitas mães sentem, mas têm vergonha de admitir: o cansaço, o esgotamento, a vontade às vezes de fugir de tudo. E eu preciso te dizer que isso é normal, isso é humano. Criar filhos é uma das tarefas mais desafiadoras que existem, especialmente na nossa sociedade, onde as mulheres são cobradas para serem excelentes profissionais, mães perfeitas, esposas dedicadas, donas de casa impecáveis e ainda por cima estarem sempre bonitas e bem-humoradas. É uma pressão absurda e insustentável. Então, primeiro você precisa ter compaixão por si mesma. Você precisa reconhecer seus limites e pedir ajuda quando necessário. E aqui vai uma verdade importante: você não consegue dar o que você não tem. Se você está esgotado emocionalmente, se você não está cuidando de si mesma, você não vai conseguir estar presente para seu filho. Por isso, cuidar de você não é egoísmo, é necessidade. Você precisa de momentos para recarregar suas baterias, para fazer coisas que te dão prazer, para estar com amigas, para ter hobbies. E não, isso não faz de você uma mãe ruim. Pelo contrário, faz de você uma mãe saudável que está modelando para seu filho que autocuidado é importante, que as pessoas têm necessidades e limites, que é possível equilibrar responsabilidades com bem-estar pessoal. O problema é quando você usa seu filho como válvula de escape para suas frustrações, quando você descarrega nele o estresse do trabalho, quando você o trata como um fardo. Criança sente isso, criança percebe quando não é bem-vinda, quando é vista como um problema. E isso marca profundamente o cérebro em desenvolvimento. Então, se você está se sentindo sobrecarregada, busque ajuda. Pode ser terapia, pode ser uma rede de apoio de familiares e amigos, pode ser contratar alguém para ajudar com as tarefas domésticas para você ter mais energia para os filhos. Não existe medalha para quem sofre mais, para quem dá conta de tudo sozinha. Existe saúde mental e qualidade de vida, e você merece isso. Vamos falar agora sobre algo que acontece muito e que é extremamente prejudicial: a comparação entre irmãos ou entre seu filho e outras crianças. Olha como o filho da vizinha é bem comportado. Por que você não pode ser assim? Seu irmão tira notas melhores que você. Você precisa se esforçar mais. Frases como essas são veneno puro para a autoestima de uma criança. O cérebro dela registra: eu não sou bom o suficiente, meus pais preferem outra pessoa, eu sou uma decepção. E isso gera uma série de problemas que vão desde baixa autoestima até rivalidade entre irmãos, ansiedade de desempenho, medo de falhar. Cada criança é única, tem seu próprio ritmo, seus próprios talentos, suas próprias dificuldades. Seu papel como mãe ou pai não é moldar seu filho para ser igual a outra criança, é ajudá-lo a desenvolver seu potencial único. Então, em vez de comparar, celebre as conquistas individuais. Em vez de apontar
o que ele faz de errado em comparação com outros, aponte o progresso dele em relação a ele mesmo, você está lendo muito melhor do que estava no mês passado. Estou orgulhosa do seu esforço. Isso constrói autoestima saudável, isso ensina que o importante não é ser melhor que os outros, mas ser a melhor versão de si mesmo. Tem um conceito na psicologia que eu acho fundamental e que todo pai e mãe deveriam conhecer, o conceito de apego seguro. Crianças que desenvolvem apego seguro com os pais, ou seja, que sentem que podem contar com eles, que serão acolhidas quando precisarem, que são amadas incondicionalmente, tornam-se adultos com maior capacidade de formar relacionamentos saudáveis, com mais resiliência, com melhor saúde mental. Por outro lado, crianças que desenvolvem apego inseguro, que não podem contar com os pais emocionalmente, que sentem que o amor é condicional ao comportamento, tornam-se adultos com dificuldades relacionais sérias, com ansiedade, com medo de abandono. Através de todas essas coisas que eu venho te falando, presença emocional, validação de emoções, limites claros mas amorosos, consistência, disponibilidade, é você demonstrando dia após dia que está ali, que não vai abandonar, que o amor não vai acabar mesmo quando a criança erra ou se comporta mal. É você sendo um porto seguro para onde seu filho pode sempre voltar quando o mundo lá fora está difícil demais. E isso não tem preço, isso não se compra, isso só você pode dar. Agora eu quero abordar uma situação que sei que é realidade para muitos de vocês. Famílias monoparentais, mães que criam filhos sozinhas, sem apoio do pai. Primeiro, meu respeito e admiração, porque sei que não é fácil. Segundo, tudo que eu falei aqui se aplica a você também, mas com uma atenção especial. Não tente ser pai e mãe ao mesmo tempo. Você é mãe e isso já é mais do que suficiente. Seu filho não precisa de 2 pais, ele precisa de adultos saudáveis e presentes. E isso pode vir de você e de outras figuras de referência. Avós, tios, padrinhos, professores. Construa uma rede de apoio. Não tente carregar tudo sozinha. E uma coisa importante, não fale mal do pai ausente na frente do filho. Eu sei que pode haver mágoa, raiva, decepção, e você tem todo o direito de sentir isso. Mas quando você fala mal do pai na frente da criança, você está, na verdade, machucando seu filho, porque ele é metade do pai. No inconsciente dele, se o pai é ruim, ele também é ruim. Então, seja neutra, ou se não conseguir, não fale sobre o assunto. Deixe que seu filho forme suas próprias opiniões quando estiver maduro o suficiente para isso. Seu papel é ser a melhor mãe que você pode ser. Não compensar a ausência do pai sendo 2 pessoas. Isso é impossível e vai te esgotar. Para os pais que estão assistindo, e eu sei que tem alguns aí, uma mensagem especial, sua presença é fundamental. Existe um mito de que pai é apenas provedor, que o papel do pai é trabalhar e trazer dinheiro para casa, enquanto a mãe cuida das questões emocionais das crianças. Isso é uma mentira que prejudica tanto os pais quanto os filhos. E criança precisa do pai presente emocionalmente, tanto quanto precisa da mãe. E estudos mostram que a presença paterna, ativa, amorosa, tem impactos específicos e fundamentais no desenvolvimento, especialmente na formação da autoestima, na capacidade de estabelecer limites saudáveis, na forma como meninos aprendem a ser homens e meninos aprendem a se relacionar com homens no futuro. Então, pai, você não é ajudante da mãe, você não está dando uma mãozinha quando cuida do seu filho, você está exercendo sua paternidade, você está cumprindo seu papel fundamental e insubstituível. Desligue o futebol, largue o celular, saia da frente do computador e vá brincar com seu filho. Vá para o chão, sujeie a mão de tinta, monte o quebra-cabeça, leia a história antes de dormir.
Seu filho vai lembrar disso para sempre. E você também. Não deixe que o trabalho, que as distrações, que o cansaço roubem de você os anos mais preciosos da vida do seu filho, porque eles passam rápido e não voltam. Tem uma coisa que eu preciso falar e que pode soar controversa, mas é importante. Cuidado com o excesso de atividades extracurriculares. Muitos pais, com a melhor das intenções, enchem a agenda dos filhos com inglês, natação, judô, música, reforço escolar, e a criança não tem um minuto livre. Acham que estão preparando o filho para o futuro, dando oportunidades, mas na verdade estão roubando algo fundamental: o tempo livre, o tédio criativo, o brincar sem objetivo específico. É no tempo livre que a criatividade se desenvolve. É no tédio que a criança aprende a se autorregular. É no brincar livre que as habilidades sociais e emocionais se desenvolvem. Então, antes de matricular seu filho em mais uma atividade, pergunte: isso é para ele ou para mim? É porque ele realmente quer e vai se beneficiar, ou é porque eu quero que ele seja o melhor em tudo? Porque eu quero me sentir uma mãe que está fazendo tudo certo. Criança precisa de tempo para ser criança, para brincar sem compromisso, para ficar à toa, para imaginar. Não roube isso dela em nome de um futuro brilhante, porque um futuro brilhante sem saúde mental não vale nada. Vamos falar sobre refeições, porque esse é o momento que deveria ser sagrado, mas que na maioria das casas virou um campo de batalha ou um momento de desconexão total. Quantas famílias você conhece que jantam juntas, sem televisão ligada, sem celulares na mesa conversando de verdade? Poucas, eu imagino, e isso é uma perda enorme, porque a mesa é historicamente o lugar de conexão familiar, de troca, de pertencimento. Quando você janta com seu filho, sem distrações, você está enviando a mensagem: você é importante, eu quero saber sobre o seu dia, nós somos uma família. Então estabeleça pelo menos uma refeição por dia, onde toda a família se senta junta, sem telas e conversa. No começo pode ser estranho, pode ter silêncios desconfortáveis, especialmente se vocês não têm esse hábito, mas persista, porque em poucas semanas isso vai se tornar um momento que todos esperam com carinho. E durante a refeição, faça perguntas abertas. O que foi a melhor parte do seu dia hoje? Aconteceu algo que te deixou triste? Você aprendeu algo novo? E escute de verdade as respostas. Esse simples hábito tem um poder transformador nas relações familiares. Tem uma pergunta que muitos pais me fazem: e se eu já estraguei tudo, se meu filho já está crescido e eu perdi os primeiros anos? Primeiro, você não estragou tudo. Segundo, como eu já disse, nunca é tarde para mudar. Terceiro, se seu filho já é adolescente, as estratégias são um pouco diferentes. Mas o princípio é o mesmo: presença genuína, validação emocional, limites claros, amor incondicional. Adolescente pode parecer que não quer saber de você, pode se trancar no quarto, pode responder com monossílabos, mas no fundo ele precisa tanto de você quanto precisava quando era pequeno, só que de forma diferente. Com o adolescente, respeite a necessidade de autonomia, mas deixe claro que você está disponível. Não force conversa, mas crie oportunidades. Pode ser oferecendo para levar de carro a algum lugar e usando esse tempo para conversar. Pode ser assistindo uma série que ele gosta e usando isso como ponte de conexão. Pode ser simplesmente dizendo: eu sei que você está crescendo e quer mais independência, e eu respeito isso, mas quero que saiba que sempre que precisar de mim, eu estou aqui, sem julgamentos. E cumpra essa promessa. Quando ele vier conversar, não dê sermão, não julgue, apenas escute. Agora eu quero falar sobre um tema delicado, mas necessário: saúde mental dos pais. Se você está lidando com depressão, ansiedade, trauma não resolvido, vícios,
você precisa buscar ajuda profissional. Não apenas por você, mas pelos seus filhos, porque seus problemas não resolvidos vão inevitavelmente afetar a forma como você cria seus filhos. Criança absorve tudo, ela sente a energia da casa, ela percebe quando algo não está bem e muitas vezes ela se culpa, acha que é responsável pelo sofrimento dos pais. Então, cuidar da sua saúde mental não é luxo, é necessidade básica. Faça terapia, tome medicação se for necessário, construa uma rede de apoio, aprenda técnicas de regulação emocional. Você não pode dar água se seu próprio copo está vazio e não tenha vergonha de pedir ajuda. Não existe prêmio para quem sofre em silêncio. Existe vida plena e saudável para quem tem coragem de buscar ajuda. Tem uma técnica que eu ensino para os pais e que é muito poderosa, o momento de gratidão antes de dormir. Toda noite, antes do seu filho dormir, você se senta na cama com ele e cada um fala 3 coisas pelas quais é grato naquele dia. Podem ser coisas simples, o sol que brilhou, o bolo que comemos, a brincadeira que fizemos juntos. Isso treina o cérebro para focar no positivo, para perceber as coisas boas da vida e fortalece o vínculo entre vocês. E depois da gratidão, você pode fazer um momento de conexão física, um abraço longo, fazer carinho, dar um beijo na testa. Esses rituais de conexão são âncoras emocionais que seu filho vai carregar para a vida toda. Olha, eu poderia falar sobre esse assunto por horas, porque é minha paixão, é o que move meu trabalho. Mas eu preciso começar a encerrar e quero fazer isso te deixando com as mensagens mais importantes. Primeiro, você tem nas suas mãos o poder de moldar o cérebro do seu filho, de determinar em grande parte que tipo de adulto ele vai ser. Isso é uma responsabilidade enorme, mas também é um privilégio incrível. Segundo, não é tarde demais para mudar. Não importa quantos erros você cometeu até agora, a partir de hoje você pode fazer diferente. Terceiro, presença emocional genuína é o maior presente que você pode dar para o seu filho. Vale mais do que qualquer brinquedo, qualquer viagem, qualquer coisa material. Quarto, educar emocionalmente é tão importante quanto educar intelectualmente. Ensine seu filho a reconhecer e nomear emoções, a lidar com frustração, a ter empatia, a pedir ajuda quando precisar. Essas habilidades vão determinar o sucesso dele na vida muito mais do que notas na escola. Quinto, limites são amor. Não tenha medo de dizer não, de frustrar, de ensinar que a vida tem regras, mas faça isso com amor, com explicação, com consistência. Sexto, cuide de você mesma. Você não consegue ser uma boa mãe se está esgotada, doente, infeliz. Autocuidado não é egoísmo. Sétimo, reduza drasticamente o uso de telas, tanto das crianças quanto o seu. A vida real, as relações reais são infinitamente mais importantes e enriquecedoras do que qualquer coisa que acontece em uma tela. Oitavo, crie rituais de conexão familiar. Podem ser simples, mas precisam ser consistentes. O cérebro ama previsibilidade, ama saber que pode contar com certos momentos. Nono, nunca compare seu filho com outras crianças. Celebre a individualidade dele, os talentos únicos dele, o ritmo próprio dele. Décimo, peça desculpas quando errar. Isso ensina humildade, ensina que adultos também erram, ensina que relações saudáveis envolvem reconhecer erros e reparar. Se você chegou até aqui comigo, parabéns, porque isso mostra que você realmente se importa, que você está disposta a aprender e a mudar. E eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinha nessa jornada. Milhares de pais estão passando pelos mesmos desafios, tendo as mesmas dúvidas, cometendo os mesmos erros. E tá tudo bem,
porque criar filhos é aprender fazendo, é errar e consertar, é se perdoar e tentar de novo no dia seguinte. O importante é a intenção, é o amor que move suas ações, é o compromisso de fazer o melhor que você pode com os recursos que tem. E lembra que eu falei no começo sobre aquele erro que destrói o cérebro das crianças? Agora você sabe exatamente o que é. A ausência emocional dos pais, a substituição da presença genuína por telas e distrações, a falta de conexão real e, mais importante, você sabe como evitar. Você tem agora as ferramentas práticas para garantir que o cérebro do seu filho se desenvolva de forma plena e saudável. Então não deixe esse conhecimento apenas na sua cabeça. Coloca em prática. Hoje, quando você desligar este vídeo, você vai fazer diferente. Você vai desligar o celular e vai passar um tempo de qualidade com seu filho. Você vai olhar nos olhos dele e vai dizer o quanto ele é importante para você. Você vai validar as emoções dele em vez de tentar calá-las. Você vai estabelecer limites com o amor. Você vai criar um ritual de conexão que vai se repetir todos os dias e você vai se perdoar pelos erros do passado e vai se comprometer a fazer melhor daqui para frente, porque seus filhos merecem o melhor de você e você é capaz de dar isso a eles. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de ser a mãe ou o pai que seus filhos precisam. Acredito que você pode quebrar padrões disfuncionais que talvez tenham vindo da sua própria infância e criar uma nova história para sua família. Acredito que é possível criar filhos emocionalmente saudáveis mesmo em meio ao caos da vida moderna. Mas isso exige intenção, exige esforço consciente, exige que você coloque a relação com seus filhos como prioridade real, não apenas como algo que você diz que é importante, mas que na prática fique em último lugar. Então eu te convido a fazer um compromisso comigo agora, um compromisso de que a partir de hoje você vai estar mais presente, mais atenta, mais conectada com seus filhos, um compromisso de que você vai reduzir o uso de telas e vai aumentar o tempo de interação real. Um compromisso de que você vai validar as emoções dos seus filhos em vez de minimizá-las. Um compromisso de que você vai estabelecer limites claros, mas amorosos. Um compromisso de que você vai cuidar da sua própria saúde mental para poder cuidar melhor deles. Um compromisso de que você vai criar rituais de conexão familiar. Você aceita esse compromisso? Se você aceita, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu me comprometo. Porque quando a gente coloca em palavras, quando a gente torna público, o compromisso fica mais forte. E eu vou ler seu comentário e vou estar aqui torcendo por você, acreditando que você é capaz. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguma mãe ou pai que está lutando, que está cometendo esses erros sem perceber, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando a relação de uma família, pode estar mudando o futuro de uma criança. Antes de me despedir, eu quero te lembrar de uma verdade fundamental. Seus filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais reais, humanos, que erram, mas que reconhecem os erros, que têm limites, mas que amam incondicionalmente, que às vezes perdem a paciência, mas que pedem desculpas, que não sabem todas as respostas, mas que estão dispostos a aprender junto. Então tira essa pressão absurda de ser perfeita. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser presente. Você não precisa acertar sempre, você precisa tentar sempre. Você não precisa saber tudo, você precisa estar disposta a aprender. E uma última coisa que eu quero te dizer, e isso é muito importante, o tempo passa rápido demais. Eu sei que quando você está no meio do caos, quando a criança está chorando, quando a casa está uma bagunça, quando você está exausta, parece que aquilo vai durar para sempre, mas não vai. Em um piscar de olhos,
seu filho vai estar na escola, depois na adolescência, depois saindo de casa, e você vai olhar para trás e vai se perguntar: onde foi que o tempo passou? Então aproveita enquanto eles ainda são pequenos, enquanto eles ainda querem sua atenção, enquanto eles ainda acham que você é a pessoa mais incrível do mundo. Porque essa janela fecha e quando fecha não abre mais. Não deixa que o trabalho, que as redes sociais, que as preocupações do dia a dia roubem de você os momentos preciosos com seus filhos. Daqui a 20 anos você não vai se lembrar daquela reunião importante que você teve, daquele post que você fez no Instagram, daquela série que você assistiu, mas você vai se lembrar, e seu filho também, dos momentos de conexão real que vocês tiveram. Vai se lembrar das risadas, dos abraços, das conversas, das brincadeiras bobas. E seu filho vai carregar essas memórias no coração dele para sempre, e elas vão ser a base da saúde emocional dele. Então eu te deixo com esse convite. Seja a mãe ou pai que você gostaria de ter tido. Dá para seus filhos aquilo que talvez você não tenha recebido. Quebra o ciclo de ausência emocional que talvez venha de gerações na sua família. Cria uma nova história e lembra sempre que cada dia é uma nova oportunidade, cada interação é uma chance de construir conexão, cada momento é precioso e irrepetível. Não desperdiça. Seus filhos são o maior projeto da sua vida, o legado mais importante que você vai deixar no mundo. Então investe nisso com tudo que você tem. Eu torço muito por você e pela sua família. Torço para que você coloque em prática tudo o que aprendeu aqui hoje. Torço para que daqui a alguns meses você olhe para trás e perceba o quanto as coisas mudaram, o quanto a relação com seus filhos se fortaleceu, o quanto eles estão mais felizes e seguros. E quando isso acontecer, volta aqui e me conta, porque eu vou amar saber da sua história de transformação. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.